Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Elizabeth Lacerda e a convite da revista Formosa, vamos falar sobre o autismo. Neste mês de abril está sendo comemorado o Dia Internacional da Conscientização do Autismo. O que é o autismo para você? Como você pode detectar alguns comportamentos e averiguar se sua criança pode estar dentro do espectro? O espectro autista, ele não é uma doença, é uma condição dada ao indivíduo, no qual acomete em comportamento, socialização e alguns pontos e características que tem nesse espectro que eu vou falar para vocês. Pais e mães, tios e tias podem ficar atento ao comportamento da sua criança. A criança, ela não tem o seu tempo de desenvolvimento, e sim o tempo dentro da linha do marco do desenvolvimento infantil que tem que ser observado. Se sua criança, muitas das vezes, não tem um atraso na fala, fala faltando algumas letras e está já com mais de um ano e meio e ela não está falando algumas palavras que é para ser dentro do desenvolvimento infantil, procura um fono, um especialista para averiguar esse tipo de comportamento. Não quer dizer que todas as crianças que não falam é autista, mas é uma das características. E dentro dela tem mais. Pode ser averiguado alimentação, a criança não é social. Ah, mas a minha criança fica sozinha, não tem irmãos, não tem primos. Isso não tem nada a ver com o desenvolvimento dela natural, infantil, para se detectar se ela está dentro ou não. Então tem que ser visto outras coisas. Se a criança muitas das vezes brinca sozinha, antissocial, não gosta de barulho, não gosta de estar junto às pessoas com barulho, conversando, ou ela está com outras crianças e sai para brincar sozinha, pega um brinquedo, empilha o brinquedo um do lado do outro, ou por cores, ou pega um carrinho e põe atrás do outro. Então são movimentos repetitivos no qual a gente tem que ficar de olho e averiguar o que está acontecendo. Referente ao espectro autista, temos aí três níveis, né, de suporte: nível 1, 2 e 3. Nesses níveis, o mais difícil de averiguar é o nível 1 de suporte, porque é a criança que fala, é a criança que está brincando, é a criança que olha no olho do outro, mas ela tem outras dificuldades na socialização, na alimentação, e esse é um prejuízo muito grande. Então, se nós, pais ou parentes, familiares, amigos, não ficarem atentos, o que pode acontecer? Trazer prejuízo a essa criança ao longo da vida dela. Então, quanto antes procurar ajuda, averiguar o que está acontecendo com meu filho, será que ele está dentro do marco do desenvolvimento infantil ou não? É aí onde mora o perigo, porque se você entra com as investigações quanto antes, melhor, porque vai diminuir os prejuízos dessa criança lá na frente. Eu posso falar isso com toda certeza com vocês. Eu sou mãe autista, de autista, e a minha filha, quando era criança, ela tinha alguns comportamentos que para mim era normal, porque no momento eu não sabia ainda como é que eu poderia, né, investigar esse tipo de comportamento. Porque ela falou no tempo certo, ela andou no tempo certo, só que a partir de 2 anos de idade eu comecei a perceber que ela não brincava junto com as outras crianças. De repente, ela começou a ficar um pouco mais exclusa, né? Ela não estava no meio das outras crianças, não brincava, não queria nada, somente chorava o tempo todo. Mas ela falava, né? Ela olhava nos olhos, então isso eu fui deixando. Ao perceber, a escola, depois com 4 anos de idade, começou a falar: mãezinha, sua filha não se socializa, ela não brinca. Ela brinca, mas brinca do jeito dela, porque aquilo é natural para ela e é o que ela acha de melhor. Mas quando vai para os demais colegas, ela não estava no meio. Então foi aí que meu olhar começou a abrir a respeito do espectro autista. E fui procurando ajuda para um, procurando para outro. Procurei um psicólogo, mais ou menos ela tinha uns 9 anos de idade, e onde eles não conseguiram
né, ainda ter um levantamento, uma hipótese a respeito do autismo para ela. Por quê? Em meninas, o autismo é um pouco mais mascarado, né? Ela não acomete com tanta gravidade quanto vem com os meninos, mas também tem nas meninas, que é o nível 3 de suporte. Quando chegou a mais ou menos no sexto ano da escola, foi no qual eu percebi ela totalmente isolada, ela não tinha amigos e ela tinha uma angústia que ela não conseguia falar. Então eu também comecei, e agora? Ela tinha mais ou menos aí 11, 12 anos de idade, onde veio o estalo, opa, calma aí, eu esperei tanto tempo para isso, né? Mas hoje eu tenho uma formação que a minha visão é um pouco mais fina para isso, né? Mas graças a Deus que a mídia também está aí para aflorar isso na cabeça da sociedade, na cabeça do todo mundo, da família, do pessoal, para que nós possamos ficar em alerta quanto a alguns comportamentos dos nossos filhos. Hoje, com a minha formação, eu tive a facilidade de verificar e averiguar os comportamentos da minha filha e assim procurar ajuda para também ajudá-la, porque ela também estava sofrendo e não sabia por que ela tinha tantas dificuldades em socialização e nos demais, principalmente na demanda escolar. Assim como eu tive essa formação, estamos aí passando essa informação a vocês, a mídia também está aberta para falar a respeito do espectro autista. Espero que tenha contribuído, que vocês tenham um olhar mais apurado e procure sim ajuda, porque assim vocês também estarão ajudando o filho de vocês. Quero aqui agradecer o espaço da revista Formosa, que assim nos proporcionou a falar sobre o autismo. E quero enfatizar a vocês, pais, mães, parentes, tios, colegas, amigos, que não fiquem presos à característica do pai, do avô, da tia, para dizer que o filho é normal aquele comportamento. Porque existe um desenvolvimento, como foi falado, do marco do infantil da criança e ela precisa estar dentro desse desenvolvimento. Ah, mas o pai dele veio falar com 3 anos de idade. Isso é normal a criança ficar sem conversar até essa idade? Não, não é normal, porque tem essa linha que precisa ser averiguado por que essa criança ainda não desenvolveu. Ah, mas ele só foi falar, andar depois de 5 anos de idade, porque o avô andou com 5 anos, 6 anos. Isso não é natural dentro do desenvolvimento infantil. Então, quero aqui deixar um alerta para vocês que fiquem atentos a esses comportamentos e procure sim uma ajuda de um profissional para fechar o diagnóstico, seja qual for o diagnóstico, vai ter um tratamento para que essa criança venha desenvolver. Quanto antes descobrir, melhor é o desenvolvimento futuro dessa criança.